Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo para vocês uma resenha de um livro que eu li novamente, outro livro da Taylor Jenkins Reid, que é Daisy Jones and the Six. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o canal com os amigos para a gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes, assim como todos os livros que eu citar, no caso só um agora, né, estarão linkados aqui embaixo no box de descrição. Todas as minhas redes sociais também estarão linkadas aqui embaixo. Caso vocês forem comprar qualquer coisa online, comprem os meus links, vocês não pagam nada mais por isso, e eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra, que ajuda muito, muito, muito na manutenção do canal. O livro que eu tenho para trazer resenha hoje aqui para vocês se chama Daisy Jones and the Six, da autora Taylor Jenkins Reid. Ele é um livro único, assim como Evelyn Hugo, eu senti necessidade de trazer resenha e mostrar as minhas opiniões referente a ele. Mas eu já deixo bem claro que Evelyn ainda está em primeiro lugar e esse aqui está em segundo, ali quase pau a pau, mas Evelyn ainda conquistou mais meu coração do que esse. Só que esse livro ainda foi muito bom e eu vou trazer um resumo da obra e depois as minhas opiniões sobre. Começando a parte do resumo, aqui nós conhecemos Daisy Jones and the Six, que é uma banda, só que primeiramente a gente vai conhecer um pouco mais de como foi formado essa banda, sabe? A Daisy, ela é uma personagem que nos anos 70 ali, todo mundo se inspirava, todas as garotas se inspiravam nela, porque ela era belíssima e ela também era extremamente descolada, assim como tinha uma voz, uma potência vocal e uma criatividade para o mundo artístico impressionante. E os The Six é uma banda que já era formada antes da entrada da Daisy, que depois, conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo como que eles se uniram. E acabou que os dois juntos se tornaram uma grande banda, Daisy Jones The Six, e todos ali são de extrema importância nessa época, né, hollywoodiana, nessa época de shows dos anos 70. Eles dominavam as paradas, faziam muito sucesso. Os seus shows eram extremamente lotados, multidões iam assistir o show deles. No entanto, no dia 12 de julho de 1979, a turnê que eles estavam fazendo, a Aurora, era a primeira turnê que eles realmente faziam oficialmente, todos juntos ali, após lançarem o álbum Aurora, eles se separaram. E nós não sabemos o porquê. Então, através desse livro, nós vemos através da narrativa de pesquisas, basicamente entrevistas, que uma jornalista faz com cada um dos integrantes da banda. A gente vai descobrir como eles se uniram, como surgiu a banda, como foi essa entrada da Daisy e o porquê deles terem se separado de forma misteriosa até então, porque eles simplesmente sumiram das paradas, sumiram a banda, fizeram o último show e nunca mais se reuniram. A Daisy, ela é uma menina de Los Angeles que ela sempre precisou de um pouco mais de atenção do que as outras garotas, justamente porque a família não ligava tanto assim pra ela. Então ela sentia essa necessidade de ser aceita, né? De conquistar algo, de ser algo nesse mundo, já que ninguém ligava pra ela até então. E a banda, os The Six, eles foram se formando conforme o tempo, foi entrando um integrante aqui e outro ali, e todos eles almejavam realmente o sucesso, eles queriam se tornar a maior banda de todos os tempos. Só que conforme nós vamos conhecendo cada um dos personagens e nós vamos conhecendo como se formou essa banda, nós também vemos algumas críticas aqui que a autora traz pra gente, como realmente era uma banda de rock and roll na época, né? Com muita droga, com muita intriga interna, como era realmente esse processo de criação, né, de uma música, como era esse processo de show e etc. E como como a fama, ao mesmo tempo, pode ser uma dádiva, mas também uma desgraça, né? Porque pode, se você bobear, acabar com a sua vida, mas pode também transformar e mudar a sua vida completamente. Então, como eu disse, a narrativa era através de entrevistas, foi meu primeiro encontro assim, que eu tive com esse tipo de narrativa. Então a gente vai vendo vários pontos de vista de um mesmo assunto. E isso é muito interessante porque a gente começa a ver como cada um interpreta uma mesma situação de maneira diferente e como isso afeta os sentimentos e a compreensão de outras pessoas que escutam aqui, entendeu? Que nem a gente fala, não existe uma verdade, não existe a verdade da pessoa que viu, da pessoa que agiu e da pessoa que escutou, né? Existem essas várias verdades, né? Não existe uma pessoa certa, existe um compilado de ideias, de situações, de interpretações de uma mesma situação. Essas narrativas, né, essas entrevistas são feitas anos depois da separação da banda. Então a gente já começa sabendo que a banda se separou. E a gente vai tentando descobrir o porquê que eles se separaram, como eles se juntaram
E a gente vai vendo, né, desde o começo a narrativa de cada um. A gente vendo primeiro a Daisy contando, depois como eles se juntaram no The Six, como ambos se juntaram ali à banda, as consequências de alguma das situações, como cada um interpretou cada uma das situações, sabe? E como os desgastes mínimos podem se tornar desgastes máximos, né? A leitura é extremamente fluida, justamente por conta desse tipo de narrativa. Você não perde tempo narrando quantas portas tem naquela casa, você não perde tempo narrando a roupa que fulano estava usando. Não, são papum, sabe? Aqui aconteceu naquele dia aconteceu isso, isso, isso. Aí fulano fala, não, mas aconteceu isso, isso, isso. Então é uma leitura muito, muito, muito rápida. Quando você vê, você vai lendo e tem música no meio e é uma coisa muito doida que quando você vê, você já terminou. Só que justamente o ponto negativo dessa narrativa, que não funcionou tanto assim pra mim, alguns momentos eu sinto que foi rápido demais. Alguns dramas poderiam ser um pouco melhor desenvolvidos, sabe? A história é muito boa, não tem defeito grave. Só esse momento que eu acho que esse tipo de narrativa, por vários pontos de vista, foi um pouquinho rápido. Tem momentos que eu acho que poderia ter sido mais prolongados para ficar um pouco mais de drama, um pouco mais de real, sabe? Porque tem algumas situações que passaram um pouco mais rápidas, que eram situações que justamente eu queria que tivesse tido mais ênfase. Justamente esse tipo de narrativa ajuda a gente a compreender cada nuance de cada personagem. Cada personagem tem uma característica que você começa a diferenciar a forma de narrativa justamente por isso. Se você tampar o nome de todo mundo, depois de uma porcentagem X do livro, você já sabe quem tá narrando o quê. Só pela forma de narrativa. Eu acho isso muito interessante, a forma que a autora trouxe pra gente, sabe? Como tem tantos personagens, mas como você consegue diferenciar um por um só pela forma de narrativa, sendo todas de forma de entrevista. Então é muito doido. Assim como a gente vê a ação do tempo em cima dessas narrativas, já que aqui a gente tem essa entrevista anos e anos depois da separação, né, da banda. Então a gente vê muito desse, talvez eu não lembre, mas eu não sou a pessoa apropriada para citar essa situação, você tem que perguntar para outra pessoa. Ou, não temos aqui presente o fulano que aconteceu isso. Tem uma cena que eu acho muito engraçada, que acontece um babado ali, e aí o cara, eles pronunciam falando bem assim, eu não tenho nada a dizer sobre isso. E parece muito realmente esses famosos, sabe? Tipo, todo mundo viu o escândalo, todo mundo sabe que a pessoa é culpada, mas ela vai se manter a parte disso. Não tem nada a ver com isso. Falem com meus assessores, tipo isso. Dentro desse livro nós temos alguns temas muito importantes que aparecem aqui, como maternidade, como aborto, como drogas, como as drogas podem afetar as pessoas, como a fama, ela facilita muito a chance de erro, porque se você é uma pessoa viciada, é muito fácil você conseguir drogas, porque você é uma famosa, porque você tem influência, porque você tem dinheiro, como isso pode te desviar, né, do caminho certo, como as pessoas só entram na sua vida talvez para te sugar e não para te acrescentar. Então tem muitos pontos específicos, assim, muitos temas que é abordado de forma que você sente na pele, porque não é só citado, você vê os personagens passando por aquilo. E justamente pela autora tratar desses assuntos, você termina a leitura um pouco impactado, assim, eu não cheguei a chorar, por isso que eu gosto mais de Emily, porque lá eu cheguei a chorar, mas eu terminei sentindo algumas coisas que eu não conseguia diferenciar se eram meus ou se eram dos personagens, entendeu? Porque ela traz pra gente de uma forma tão vivaz alguns acontecimentos que você fica tipo, meu Deus, será que eu estou sentindo isso porque eu sinto ou porque o personagem sentiu e eu estou sendo empático com ele? E, consequentemente, você começa a pensar sobre algumas situações, sobre alguns temas. Você para e pensa, será que eu agiria diferente? Será que eu agiria igual? Será que eu teria o mesmo destino que aquele personagem X? Outra coisa também que nós temos muito presente ali é como o passado acaba afetando o seu presente e o seu futuro, mesmo que indiretamente, sabe? A Daisy, ela tem uma família complicada, ela vem de uma família complicada, de pais com dinheiro, mas que não ligam pra ela. Então isso acaba afetando dela querer sempre ser aceita, querer sempre chamar a atenção, querer que as pessoas rodem em volta dela. E ao mesmo tempo que nós temos o outro personagem principal, que ele vem de uma família conturbada, que ele não conheceu o pai, mas como isso acaba afetando ele ali na questão da paternidade, sabe? Ele fica com essa neurose de não ser o mesmo, não ser igual ao pai dele, mas acaba afetando negativamente ele em algum momento ali. Então meio que a gente consegue ver essa humanidade dos personagens, sabe? De como o passado, mesmo que indiretamente, afeta o seu presente e o seu futuro. E aqui a gente entra num ponto muito triste, assim, da situação,
da diferença do que é uma paixão e do que é um amor, sabe? Porque às vezes você ama uma pessoa, mas você é apaixonado por outra. Ou às vezes você tá apaixonado por uma, mas você ama a outra. E às vezes, no livro mesmo ele fala, né? A paixão, ela é momentânea, ela é o fogo daquele momento. Mas o amor, ele tem que ser pra sempre. O amor, ele é pra sempre. Ele não é mutável, né? Ele é permanente, ele é sólido e ele tem que trazer segurança. Mas isso não quer dizer que você não possa se apaixonar por outra pessoa. E aqui tem essa situação dentro desse livro, sabe? Que o personagem é apaixonado por outra pessoa, mas ele ama outra, né? E ele sabe que a parte certa, a atitude certa é ele continuar com aquela pessoa. Mas a paixão que ele sente é tão grande que ele ainda fica balançado, mesmo ele tendo certeza do que ele quer. Então, é difícil porque me fez duvidar um pouco do meu caráter, porque tem aquela música da Marília Mendonça, Amante Não Tem Lar, só que você gosta tanto assim da pessoa que você fica balançado, você fica, meu Deus, e se fosse diferente, sabe? Mas você entende as atitudes do personagem, você sente um pouco de raiva daquela situação. Naquele momento você torce pro final feliz, mas você sabe que em algum momento, algum dos lados vai perder. E você sente por ambos os lados. Se fosse uma decisão, você sentiria, se fosse outra, você também sentiria. Mas entra naquela coisa de... Eu me senti com um caráter um pouco duvidoso, porque em algum momento eu torci pela outra parte, que não deveria ser a certa, mas justamente por conta de você se apegar aos personagens, sabe? E aí você tem aquele meme que aparece Justin Bieber com a Selena Gomez, que é, às vezes você tem o amor da sua vida e tem o amor para a sua vida, né? E não é necessariamente a pessoa que você ama que é a pessoa que você tá ali. Então é bem triste essa situação no livro, que você fica com o coração quebrado, e eu ainda duvidei do meu caráter. Ainda fez eu duvidar um pouco do meu caráter referente a isso. E aí a gente tem a tão, acho que espetacular e uma grande incógnita que é a Daisy, né? A Daisy, eu acho que pra mim é uma das personagens que mais tem impacto assim na história, porque ela afeta todo mundo, ela chega no lugar, ela afeta todo mundo, ela afeta a banda, ela afeta cada indivíduo individualmente, sabe? Ela afeta o coletivo, ela afeta todo mundo. E a Daisy, ela é uma personagem cheia de turbilhões, de passados, de presentes, de futuros, que você não sabe pra onde ela vai, qual o final que ela vai ter. É uma personagem que às vezes você sente raiva, que às vezes você sente tristeza, que às vezes você se apega a ela. E você sofre com ela quando ela sofre. Você fala, meu Deus, melhora, melhora. E ela tenta melhorar, mas ao mesmo tempo ela não consegue melhorar. E você vê que ela é humana, sabe? Que a autora consegue trazer pra gente essa humanidade na personagem. Assim como a gente também consegue ver no outro personagem. Que, pô, é muito difícil a situação toda que ele passa ali. E ao mesmo tempo você entende algumas escolhas, você sente dor no coração por ele ter feito isso, mas você sabe que é o certo. Mas a Daisy, ela é completamente um turbilhão de tudo, de emoção, de raiva, de tristeza, de amor. E você se apega a ela de uma forma que você sofre, mas você entende o final. E o livro, ele é justamente dividido em algumas etapas, sabe? Tipo, antes tal coisa, momento tal, momento da turnê da Aurora, pós a turnê da Aurora, e agora eles nos presentes, sabe? No presente momento, então isso é muito doido. E dentro dessa narrativa também a gente vê, por ele ser uma banda de rock, a gente vê as músicas, né? É mostrado pra gente essa música, é mostrado pra gente essa arte, né? De como muitos dos escritores e cantores colocam a sua dor, o seu amor ali dentro dessa letra e como isso afeta diretamente pra eles. Então você imagina você estar brigado com a pessoa, ser obrigado a conviver com ela, fazer um show com ela, escrever com ela, e ao mesmo tempo você coloca a sua dor ali e o tempo todo você tem que continuar cantando aquele negócio que te machuca o tempo todo porque é o seu trabalho e você é obrigado. Então tem... Essa história, ela é muito doida, porque você termina e você é que nem Evelyn, você termina e fala, será que essa banda realmente não existiu? Porque parece muito que ela existiu. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo caso vocês já tenham lido ou queiram ler esse livro. Mas como eu disse pra vocês, é basicamente simples a sinopse, não tem muito como resumir pra vocês sem trazer spoiler. Porque justamente a parte legal é você descobrir como eles se uniram, descobrir como eles se separaram, descobrir como eles estão agora, descobrir como eles eram no passado. E é justamente essa graça, sabe? Você montar a estrutura de cada personagem, a personalidade de cada personagem, ver a consequência da ação de cada personagem, sabe? Então essa é a parte legal, de você conseguir diferenciar uma narrativa da outra sem olhar o nome, justamente por conta da construção que a autora faz em cima de cada um deles. Então
É muito doido, porque você se apega a todos os personagens, você sente raiva em alguns momentos, você sente tristeza, emoção, e você se apega a todos ali. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, e até semana que vem.